Olá, seja bem-vindo a mais um estudo de um dos capítulos do livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e seus filhos ficaram gratos por você ler. Hoje nós vamos trabalhar então o capítulo 2, que é o capítulo O Ambiente dos Seus Filhos. Nesse capítulo, nós vamos entender um pouco sobre como o ambiente influencia no comportamento e, consequentemente, na educação da sua criança. Vamos entender que tanto você quanto as pessoas que mais convivem com seus filhos. Então, imagina que ele fica com o cuidador, ele fica em tempo integral na escola, ele fica com os avós. Esse ambiente onde ele está é um ambiente que vai moldar o comportamento e a personalidade do seu filho. São essas relações que vão construir de fato quem o seu filho é e quem ele será no futuro. Então, esse ambiente, se ele é um ambiente positivo, se ele é um ambiente saudável, as condições para que essa criança seja mais saudável emocionalmente, para que ela cresça na sua integralidade, vai ser muito maior. Agora, se for um ambiente ruim, um ambiente tóxico, a possibilidade do seu filho ter alguns distúrbios emocionais, né, e algum problema comportamental, também é muito maior. Então, qual é a ideia? A ideia é que se a gente quer construir ambientes saudáveis, a gente precisa, em primeiro lugar, analisar esses sistemas aonde eles se relacionam. E aí a gente pode pensar, poxa, eu não tenho opção, eu não consigo ficar com meu filho o tempo todo, dependo de outras pessoas, eu dependo de uma babá, eu dependo, né, de um cuidador, enfim. Então, é preciso saber fazer as melhores escolhas e também orientar muito bem esse profissional de acordo com aquilo que você gostaria que fosse o modelo de educação do seu filho. São essas pessoas que compõem o ambiente da criança, que fazem parte da vida da criança, é que vão ajudar a construir o mundo dela. Esse mundo, como eu já disse, é um mundo de amor, de prosperidade, isso é muito bom. Mas em alguns momentos, esse mundo é um campo de batalha. E se as crianças se sentirem apreensivas, se elas estiverem preocupadas, se elas não se sentirem seguras, se elas não se sentirem seguras, protegidas, né, se elas não tiverem a sensação de pertencimento, elas não vão se sentir livres para desenvolver a sua curiosidade sobre o mundo. Então, se ela não tem curiosidade, isso vai impactar diretamente na concentração e no aprendizado. Foi realizada uma pesquisa onde se perguntaram para vários adolescentes se os pais se darem bem, né, se os pais terem um bom relacionamento dentro de casa, seria um fator importante para que eles fossem felizes. 70% dos adolescentes responderam que sim, e 33% dos pais responderam que sim. Então, a percepção dos filhos é muito diferente dos pais. E a gente precisa entender que nesse ambiente quem está sendo criado são os filhos, né? Então, se o pai entende, né? Se os pais entendem que viver em um campo de batalha não influencia na dimensão felicidade dos filhos, né? De fato, eles não vão promover um comportamento de mudança. Então, para o adulto, é difícil perceber a consequência dos seus comportamentos na vida das crianças. E o que esse capítulo traz é essa noção de que nós precisamos cuidar de nós também, dos nossos relacionamentos e dos relacionamentos de onde essas crianças pertencem, de onde essas crianças convivem. E aí tem aquela questão de pais separados. Então como é que faz quando os pais são separados e eles não se relacionam bem entre si? Para o bem dos filhos, é extremamente importante que pais separados mantenham um bom relacionamento. Eles não precisam ter um relacionamento amoroso né? Oh, meu Deus! Enfim, mas no mínimo eles precisam garantir o respeito, né? E entenderem que eles estarem próximos para conversarem sobre os seus filhos, se darem bem, não viverem um campo de batalha, é importante para esse filho, porque a metade dessa criança é pai, a metade dessa criança é mãe, então ela é influenciável pelos dois tutores, né, pelos dois genitores. Então é importante que eles se relacionem bem
para que ela entenda e tenha essa sensação de que ela pode se desenvolver bem, de que ela está se sentindo protegida, de que ela está segura. Afinal de contas, os pais precisam garantir isso minimamente para suas crianças. E aí uma questão que acontece muito quando os pais são separados é de um começar a falar mal do outro. E isso acontece muito, às vezes, na frente da criança. Então, o pai fala para a mãe que a mãe é ruim, que a mãe não presta, e o contrário também acontece. Isso gera uma confusão na cabeça da criança muito grande, porque ela tem aquele sentimento de que, poxa, eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu quero estar bem com os dois. E também existe aquele sentimento de lealdade, com um ou com o outro. Se a criança mora com a mãe, ela pode se sentir dependente da mãe, ser mais leal e tomar partido, enfim. Então é extremamente importante que os pais separados mantenham essa boa relação. E aí também existem casos de quando o pai ou a mãe se ausenta, né? Enfim, não querem participar da criação dessa criança e preferem sumir, né? Se os pais se separam, o pai normalmente vai embora, não mantém relacionamento com a criança. Isso também acontece algumas vezes com mães que deixam essa criança ou com o pai, ou com um avô, uma avó, e não quer manter relacionamento com essa criança. Quem cuida dessa criança, ainda assim, precisa criar um ambiente de não de valorização, mas de respeito com essa pessoa que foi, né? Porque em algum momento, esse pai ou essa mãe pode querer se aproximar dessa criança. E se você construir uma relação, né, colocou na cabeça uma relação de que no mínimo ela precisa respeitar esse genitor, ela vai no futuro se permitir viver uma história com essa pessoa da família. Principalmente nessas situações onde nós temos muitos conflitos ou ambientes que permitem que a criança seja aprovada o tempo todo, não viva, né, em completa felicidade, né? Em alguns momentos essa criança vai sentir muita tristeza e vai sentir dor. E é impossível nós protegermos os nossos filhos da dor. É impossível viver uma vida sem angústia, né, sem perder alguma coisa. E aí quem está do lado dessa criança precisa ser suporte, precisa ser acolhimento, né? E precisa ser apoio. Então é necessário estabelecer uma relação de presença próximo dessa criança. Ela precisa ter esse ambiente de acolhimento, de apoio e de fortaleza. Agora eu quero falar quando os pais estão juntos. Então, essa criança convive num ambiente onde os pais se relacionam e vivem juntos. Então, o amor, o respeito e o carinho entre os pais, eles contribuem para essa sensação de segurança da criança que eu já falei no momento anterior. Dentro dessa família podem acontecer diferenças? Claro, e vão acontecer, né? O casal nem sempre concorda um com o outro, existem momentos mais desafiadores, né? E ainda mais quando as crianças são pequenas, que são muitos, né? As mudanças, são muitos os trabalhos e as adaptações que precisam acontecer. A vida ela não é estática, então esse casal ele precisa aceitar que em algum momento algo vai mudar e trabalhar para que o que é problema do casal seja resolvido entre o casal, mas que mesmo com as diferenças que eles têm, as crianças entendam que eles se respeitam, que eles resolvem os problemas. Então é extremamente importante que esse casal, que essa família mantenha uma boa comunicação. A comunicação, né, nós sabemos, é a chave para todo bom relacionamento. E aí, nesse capítulo, o livro traz algumas dicas, assim, né, de como discutir e de como não discutir quando existem algumas diferenças no ambiente de familiar. Quando existem algumas diferenças no ambiente familiar. Todo mundo discute, né? A maioria das famílias discute. Mas o que importa é a forma como essa família trabalha e resolve ou não os conflitos. Se essa família tem uma relação forte e uma parceria bem sucedida,
a gente entende que essa é uma família funcional. E essa família funcional, normalmente, não deixam de se respeitar, né? Eles valorizam e reconhecem as diferenças e as diferentes formas de expressar os seus sentimentos. Então, existe um conflito, esse conflito está atrelado a um contexto, foi uma situação que aconteceu e que desencadeou esse conflito. Cada uma das pessoas envolvidas no conflito tem os seus próprios sentimentos e esses sentimentos são respeitados uns pelos outros. Consequentemente, né, e aí utilizando da comunicação, esses problemas serão resolvidos e aí tudo volta ao normal, né, a tranquilidade volta a fluir dentro dessa família. Então é extremamente importante saber como você se sente dentro desse contexto e expressar o seu sentimento quando você vive uma situação de conflito e também entender o mesmo da outra pessoa que está aí dentro desse conflito. Descobrir e trabalhar as diferenças é uma questão de compreensão e de flexibilidade, não é uma competição, porque às vezes a gente, né, entra num conflito pensando assim, eu vou ganhar e meu marido tem que perder, ou o contrário, né? E não é bem assim. E o livro traz, inclusive, esses tipos de conflito, né? Esses tipos de discussão. Então, tem, por exemplo, um que ele denomina de tênis de fatos, que é como se estivesse jogando uma partida de tênis mesmo. Então, um joga um comentário, o outro rebate aquele comentário, o outro vai lá e devolve o comentário, e aquilo ali vira, né, um tênis de mesa mesmo, onde um vai jogando e o outro vai rebatendo, até que alguém não aguenta, não tem mais argumentos, deixa essa bola cair no chão, um sai com a sensação de vencedor, o outro sai com a sensação de perdedor, e no final das contas esse conflito não é resolvido. Todo mundo, no final das contas, perde. Essa família perde, as crianças que viveram esse conflito perdem. Então, a gente precisa aprender a quebrar esses ciclos, entender como a pessoa se sente, como você está se sentindo e juntos chegarem a uma solução de como resolver aquele problema. Um outro tipo de discussão que esse capítulo traz, ele denomina de olha um bicho, que é assim, ao invés de conversar sobre o que está acontecendo, a pessoa muda de assunto. É igual aquilo que a gente faz com criança pequena, né? Quando a criança está chorando, a gente diz assim, ai, não chora, meu amor, aqui a formiguinha, olha a borboleta. A gente tenta desviar a criança do sentimento dela, ou a gente tenta desviar, nesse caso aqui, o conflito, levando o assunto para um outro lado, deixando aquilo de molho, não resolvendo. E quando isso acontece, né, um não entende que o outro sente, a intimidade é afetada e isso vai virando uma bola de neve ao final. Um outro tipo de conflito é o do martírio. Então, tem aquela pessoa que vai se martirizar, né? Então eu realizo tudo nessa casa, eu que faço essa tarefa, tudo eu. E aí ela vai lá, faz o que precisa ser feito, fica ressentido com todo mundo e nada é resolvido. Um outro tipo de conflito é o perseguidor, que é aquele que ataca. Então alguém chega falando, ele já ataca, já solta os cachorros, como dizem, né? Então todos esses tipos de conflitos não são conflitos saudáveis, que se chega a uma solução. E para uma criança viver em ambientes assim é muito ruim. E é esse o modelo de conflito, de resolução de conflito, que ela vai aprender quando ela for adulta. Ou até mesmo na escola. Na escola já é uma boa experiência para a gente vivenciar conflitos. Então é assim que ela vai aprender a resolver os problemas dela. Então eu quero agora resumir em alguns insights sobre como seria então a melhor forma de tratar esses conflitos. Então, a primeira coisa, trabalhe um problema por vez, porque às vezes a família tem muitos problemas, né? Então, vamos escolher um primeiro problema para ser trabalhado. E, em segundo lugar, é focar no verdadeiro sentido da discussão, porque às vezes as pessoas em momentos de conflito tendem a trazer coisas do passado, conflitos não resolvidos para aquele momento, e esse não é o ideal. Para um terceiro tópico, nós podemos elencar para que não acumule queixas.
Então, se você tem algo para dizer, diga naquele momento. Não fique acumulando justamente para não incorrer no tópico anterior, né? De que quando vocês resolverem conversar, e aí desenterram todos os defuntos. Não tem o objetivo de vencer. Na verdade, todos precisam vencer. Explique os seus sentimentos em relação ao problema, isso é extremamente importante. E sempre usar frases começando com eu e não com você. Porque quando a gente começa uma frase usando você, você não me ajuda, você não faz isso, você dá a impressão do perseguidor, aquele que ataca. E aí você pode usar frases assim, por exemplo. Eu não me sinto bem quando eu falo com você e você não tira o olho do celular. Ao invés de você vive me ignorando. Então, quando eu falo você vive me ignorando, soa mais como uma acusação. Fica mais leve quando eu digo eu não me sinto bem quando você não me olha. Eu não me sinto bem quando, né? Então, você expõe primeiro o seu sentimento e depois você explica por que você está se sentindo daquela maneira. E um ponto muito importante. Boa relação familiar nada tem a ver com manipulação. Não precisa imperar os desejos de um ou de outro. Às vezes a gente tem formas de fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer do nosso jeito. A gente vai encontrando esses jeitinhos, né? E na verdade essa boa relação familiar ela é construída junto. Precisa se levar em consideração os desejos de todos e entrar no consenso do que fica bom para todo mundo. Então, admitir os seus sentimentos e reconhecer os dos outros é a melhor forma de lidar com as diferenças. E também ajuda os seus filhos a se sentirem mais seguros, uma vez que reduz ressentimentos e promove a compreensão. Também é mais provável que eles adotem um estilo mais respeitoso e emocionalmente inteligente de discutir quando eles vivenciarem experiências assim no futuro. Um próximo tópico desse capítulo, ele fala um pouco sobre como estimular a boa vontade. Porque às vezes a gente sempre, nesse ambiente familiar, a gente sempre tem aquelas negativas, a má vontade de fazer algumas coisas, sempre tem alguém que não está tão disposto, né? E ele traz algumas formas de estimular a boa vontade. Então, a primeira delas e a mais importante é responder às solicitações de contato com atenção. Então, quantas vezes o seu filho te chama e você está fazendo outra coisa, não para e não olha para ele para responder? Então, isso é extremamente importante. De parar, de desligar o celular, de parar o que você está fazendo, olhar e responder. Às vezes a resposta não é aquela que ele deseja, né? Mas você pode se explicar. Olha, nesse momento, a mamãe não tem condições de responder. Daqui a pouco a gente conversa sobre esse assunto. Termina o que você está fazendo e depois vai lá dar atenção para sua criança. O mesmo vale para qualquer tipo de relacionamento. Encontrar consolo no outro ao invés de vê-lo como adversário. Às vezes a gente quer fazer do ambiente familiar um campo de batalha, né? Então, a outra pessoa é meu rival, eu sou, né, superior. E a relação ela precisa ser de apoio mesmo, de suporte, que eu já falei em alguns momentos. Alguns cientistas da Universidade de Washington criou alguns anos atrás o que eles chamaram de Lab Love. O Lab Love ele foi criado, né, que é o Laboratório do Amor, para avaliar alguns casais. E eles classificaram, depois de vários estudos, esses casais em casais desastre e casais mestres. Quais eram os casais desastre que eles observaram? Eram casais que, quando eram feitas perguntas para esses casais, eles demonstravam alto nível de estresse ao contarem de discussões e de problemas que eles tiveram que resolver no passado. 6 anos depois, quando esses casais foram de novo chamados para dar continuidade na pesquisa, a maioria deles nem mais estavam juntos, já haviam se separado. E os casais mestre, eles conseguiam falar com tranquilidade desses problemas do passado e de como eles resolveram esse problema com um nível menor de estresse sendo liberado no momento da fala, da lembrança.
E aí o que eles concluíram? Que quando os casais se enxergam como uma ameaça um ao outro, ou quando eles estão em uma eterna competição, um se sente superior ao outro, existe uma chance maior desses casais se tornarem casais desastre. Quando eles se sentem mais calmos, tranquilos, respeitam o que o outro fala, se tratam de forma acolhedora e caridosa, a chance desses casais serem casais mestres, e aí 6 anos depois esses casais mestres também foram reentrevistados e praticamente todos estavam juntos, é muito maior. Isso tudo está muito vinculado ao primeiro ponto que a gente falou sobre estimular a boa vontade, que é de responder às solicitações de uma pessoa, de atender às suas necessidades emocionais. Isso tem mais ou menos a mesma equivalência. E aí, eles trouxeram ali dentro do Lab Love o que eles chamam de segredo para as parcerias de sucesso. E o principal segredo para a parceria de sucesso é responder e se interessar. Então vale para todos os relacionamentos, né? Inclusive o seu relacionamento de casal, com seus filhos, com amigos, enfim. Então é extremamente importante que você esteja atento, que você responda e atenda às solicitações das pessoas que você convive e se interesse também por aquilo que elas estão trazendo. Algumas outras maneiras de estimular a boa vontade é procurar coisas que você aprecia no outro, por exemplo, decidir ser gentil. Isso é uma escolha, né? Você precisa escolher ser gentil. Encontrar coisas para valorizar no outro. Lembrar que cada um de nós sente, né, de forma diferente. Então, se você ficou triste porque foi demitido do trabalho e a sua esposa também ficou triste porque foi demitida do trabalho, o sentimento de vocês vai ser totalmente diferente frente a uma mesma situação, né? Ambos foram demitidos do trabalho. Uma pessoa reage e responde de um jeito, outra pessoa reage e responde de outro jeito completamente diferente. Isso precisa ser respeitado. A gente não precisa entender que o outro, ou querer que o outro sinta da mesma forma que nós somos pessoas diferentes. Nós precisamos ter muito claro que nós vamos ofender as pessoas em algum momento. Mesmo que a gente não queira, em algum momento a gente vai falar algo que vai magoar o outro, né? E que quando isso acontecer, a gente precisa reconhecer que errou e validar o que o outro está sentindo, pedir desculpas. Então, quando todo mundo é ouvido, quando os sentimentos são validados, quando nós temos uma boa percepção de compreensão e de empatia em relação ao outro, todo mundo sai ganhando, né? E se todo mundo sai ganhando, e se a gente consegue resolver as nossas diferenças, e se a gente consegue construir um ambiente familiar saudável, quem são as pessoas que mais vão ganhar, né? Serão os nossos filhos. Esse é um excelente ambiente para uma criança se desenvolver de uma forma saudável, porque ela vai poder experienciar conflitos, porque é impossível ela não experienciar, ela vai entender sobre respeito, ela vai entender sobre regulação emocional, ela vai se sentir segura, ela vai se sentir acolhida e ela vai fazer o mesmo pelos filhos dela quando ela tiver. Isso vai ajudá-la também em momentos parecidos, quando ela viver isso na vida dela, que ela consiga se sair e resolver esses problemas de uma maneira mais tranquila, mais fácil, sem muito sofrimento. Ou seja, ela será inteligente emocionalmente. Então, basicamente é isso que esse capítulo traz, a importância de mantermos um bom relacionamento, de enquanto casal, enquanto família, né, enquanto as pessoas que fazem parte do círculo de convivência dessa criança, qual é a importância desse bom relacionamento, né, nesses ambientes para que a criança cresça saudável. Eu espero que você tenha gostado de mais um capítulo, que é um capítulo também extremamente importante. E na próxima semana nós falaremos do capítulo 3, que é um capítulo que vai falar exclusivamente sobre sentimentos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.